sobreviventes em livros. Daqui a pouco nós vamos falar sobre livros. Aguardem um pouquinho, porque agora eu vou falar para vocês, vou apresentar a Pachu, uma empresa familiar, uma empresa linda, 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 voltada para brinquedos de madeira, desenvolvida para crianças, mas também para nós adultos. Com os brinquedos lindos da Pachu, as crianças vão transformar suas vidas no despertar logo na primeira infância. Todos os brinquedos são de madeira certificada e orgânica. E a Pachu cuidou de cada detalhe, com cera natural atóxica, e tem o selo de garantia, o selo de segurança do Inmetro para crianças acima de 3 anos de idade. E quais são esses brinquedos da Pachu? Esse aqui é uma lhama. E aqui estão os novelinhos para as crianças bordarem. Sim, pode ficar a ovelhinha colorida, multicolorida da Pachu. E nós recebemos essa semana, aqui a lhama com todos os detalhes incríveis. Eles pensam em tudo. A Flávia e o Luciano pensam em cada detalhe. Essa pulseirinha aqui da lhama, as florezinhas da lhama. Esse aqui é agora a nossa Moby Dick. E eles vêm todos dentro de uma embalagem, muito bonita a embalagem da Pachu. Aqui é o nosso gato, o Ozzy, o gato Ozzy. Aqui um gatinho lindo, lindo, lindo. Os novelinhos para bordarem, para bordarmos, para as crianças bordarem. E até quando bater aquela fome que a gente precisa de comer uma maçã, tem a macieira aqui também. Vocês podem encontrar a Pachu aqui no Instagram da Pachu, que está aqui embaixo. Acessem lá, falem com a Flávia, falem com o Luciano. Vocês vão ficar felizes, as crianças vão ficar felizes, os adultos como nós. Minha esposa adora fazer esse dedicado bordado, quase um bordado literário. A Pachu tem outros produtos também, entre eles esse porta-lápis aqui, ou melhor, essa aqui é o saquinho que veio este porta-lápis aqui. Lindo porta-lápis, lindo, lindo, lindo. E também com a certificação do Inmetro, tudo maravilhoso, produtos de excelente qualidade, madeira maravilhosa, perfumada. Então entre em contato, o endereço no Instagram está aqui, Pachu Design. Vocês podem entrar em contato com a Flávia, com o Luciano e falar que vocês são sobreviventes em livros também, que assistem aqui os vídeos sobre literatura. Literatura com Pachu faz todo mundo sair das redes sociais, Instagram, TikTok, apenas usá-las de forma objetiva e dar um descanso à mente, com entretenimento de qualidade para crianças e adultos. Visite o perfil, o Instagram da Pachu Design. Faça agora a sua compra, entre em contato com eles, o link está aqui e sejam felizes. Olá, sobreviventes em livros, sejam todos muito bem-vindos. Se você vem pela primeira vez, visite a nossa playlist e conheça outros vídeos muito interessantes com várias análises diferentes e curiosidades acerca de livros
e acerca também de seus escritores, suas mentes criativas. E hoje nós vamos falar sobre A Turma da Mônica, uma das séries de quadrinhos mais populares e famosos do Brasil e da América Latina. E ela foi criada pelo cartunista Maurício de Souza lá em 1959, sobre um grupo de crianças que vive no bairro chamado Limoeiro, onde as travessuras, confusões e aventuras típicas de crianças e adolescentes ou pré-adolescentes acontecem regadas de humor, ternura, convivência, amizade e muito amor. As personagens principais, Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e o cãozinho Bidu, são arquétipos universais de personalidades das pessoas que encontramos nas ruas, nas escolas, nos prédios, nas vizinhanças. A líder forte, o estrategista atrapalhado, o amigo fiel, a comilona e o mascote esperto, inteligente, sagaz. Mesmo simples, e ao longo de 67 anos, as histórias ensinam valores éticos, diferenças individuais, diversidade, respeito, solidariedade e dá asas à imaginação. A imaginação de leitores de todas as idades. Então vamos começar logo de uma vez o nosso dedinho de prosa sobre esse importante cartunista brasileiro e suas maravilhosas e encantadoras personagens que habitam o imaginário popular de todos nós. Sobreviventes. O cartunista Maurício de Souza, desde criança, cultivava uma grande paixão: o desenho, a arte do desenho. Só que, bem antes, ele foi repórter policial, vejam só. Durante os tempos livres, ele desenhava, criava personagens inspiradas em pessoas reais, muitas vezes em seus próprios filhos. Com traços simples, mas com profunda carga afetiva e temáticas sociais não políticas, o desenhista construiu muito mais do que uma obra, um verdadeiro império cultural que o faz ser frequentemente comparado a Walt Disney. Isso mesmo, Walt Disney, pela amplitude e relevância de seu trabalho, mas que preserva uma identidade genuinamente brasileira, verde amarelíssima. Expressões linguísticas, hábitos e cenários nacionais que podem ser em quaisquer cidades do Brasil. Com retalhos da simplicidade, melhor, com os quadrinhos da simplicidade gráfica alinhavada a um sensível entendimento do público-alvo, as crianças. Ele formou um estiloso e criativo patchwork que educa sem moralizar e diverte sem ser banal. No dia 27 de outubro de 1935, a cegonha visitou a interiorana cidade de Santa Isabel, em São Paulo, levando um bebê em seu bico para deixá-lo na casa de um poeta e barbeiro, casado com a dona de casa e contadora de histórias, que lhe deram o nome de Maurício de Araújo de Souza. Melhor, Maurício Araújo de Souza. Desde cedo, seus pais incentivaram-no a desenvolver sua criatividade no universo da imaginação e das narrativas orais. Vivendo nessa atmosfera cultural bem intensa, durante a sua infância, Maurício era fascinado por desenhar e por criar personagens. Seus pais eram pessoas muito simples que dedicaram suas vidas a levar o filho para conhecer culturas simples e tradicionais, como o circo, as histórias populares, os gibis e o rádio. Aluno de escolas públicas, Maurício nunca
Estudou em uma universidade, sendo completamente autodidata em todos os seus conhecimentos. Sempre se alimentando de livros, do conhecimento dos verdadeiros influencers, os livros. E também ouvindo o que os mais velhos tinham para contar, tinham para narrar em suas histórias, sempre com muito respeito aos mais velhos. E ao terminar o período escolar, Maurício conseguiu um emprego como repórter policial no jornal Folha da Manhã, que hoje é a Folha de São Paulo, onde em 1959 teve a oportunidade de publicar suas primeiras bandas desenhadas de um cãozinho azul chamado Bidu. Paciente para se casar mais de várias e várias vezes, o rapaz teve 10 filhos. E vários deles foram sua inspiração para a criação de muitas personagens, como Mônica e Magali, que herdaram os traços de personalidade de suas filhas. Apenas 4 anos depois, em 1963, o sucesso levou Maurício a fundar seu próprio estúdio, que, com o passar do tempo, se tornaria o maior do gênero na América Latina. A Maurício de Souza Produções. Estudioso como sempre foi, o rapaz bebia da fonte de artistas como os americanos Walt Disney, o pai do Mickey, do Pateta, do Donald, Charlie Schultz, que é o criador dos Peanuts, aqueles desenhos que tem, aquele núcleo, aquele universo que tem o Snoopy e Charlie Brown, e o japonês Osamu Tezuka, que é considerado o pai do mangá. Sob a inspiração desses modelos estrangeiros, Maurício empregou sua linguagem, uma linguagem repleta de expressões e modos de falar, paisagens e comidas que dessem contornos à la brasileira às suas histórias. Ao longo de sua carreira de mais de 60 anos, Maurício de Souza recebeu centenas de prêmios, entre os quais merecem relevo no Brasil o Prêmio Jabuti de 2004, o Troféu HQ Mix, a Ordem de Rio Branco e o título de Embaixador do Turismo do Brasil concedido pelo Ministério do Turismo e seu nome incluído no Hall da Fama da Bienal de Quadrinhos de Curitiba em 2021. E no exterior, o Prêmio Internacional Ibero-Americano de Quadrinhos e diversas homenagens e universidades por sua contribuição à educação e à leitura infantil. Mas existe uma lacuna, um gap aí para Maurício de Souza no seu próprio país, no seu próprio Brasil. Maurício de Souza concorreu à Academia Brasileira de Letras e sobre a Academia Brasileira de Letras, em breve teremos um vídeo aqui no canal a relatar as polêmicas eleições de imortais que muitas vezes não tem nada a ver com a literatura. Neste caso aqui, Maurício de Souza, candidatando-se em abril de 2023, então recentemente, perdeu a eleição, mas com justiça, para o filólogo e linguista brasileiro Ricardo Cavalieri. Na época da sua candidatura, o cartunista defendeu a legitimidade dos quadrinhos como literatura, citando o papel fundamental da Turma da Mônica em estimular a leitura a partir da infância e a alfabetização das crianças. Resultado? O criador da Turma da Mônica parabenizou o vencedor e ressaltou que a discussão sobre os quadrinhos foi um ganho para todos que amam a linguagem e também os desenhos, a grafia e todas aquelas composições técnicas e cores do desenho. O resultado da eleição? 35 votos para Ricardo Cavalieri
e apenas 2 votos para Maurício de Souza, que defende a leitura, que defende a literatura infantil, que defende o universo da alfabetização lúdica para as crianças. Esse foi o gap na carreira de Maurício de Souza. Em 2025, Maurício de Souza foi tema de uma produção cinematográfica brasileira, que narra a sua infância até a sua fase atual, ativa e produtiva, à frente de seu estúdio, envolvido em novos projetos editoriais, cinematográficos digitais, parques temáticos e campanhas educativas, sempre com voz a reverberar seu compromisso com valores éticos e sociais que atravessam gerações de leitores, artistas e educadores, e até daqueles membros mofados da Academia Brasileira de Letras que se chamam de imortais. Sobreviventes. E o que acontecia no Brasil quando Maurício de Souza nasceu? Em 1935, o país vivia sob o domínio ditatorial do governo de Getúlio Vargas, o Estado Novo, que centralizou o poder com propaganda de modernizar o país por meio da industrialização e da criação de uma identidade cultural nacional. Naquela época, meios de comunicação, o rádio e o cinema principalmente, iniciavam a sua difusão, influenciando ricamente a cultura popular e a imaginação coletiva brasileiras. No período de suas infância e juventude, o rapaz via o Brasil ingressar na Segunda Guerra Mundial, que teve reflexos econômicos e sociais significativos. O clima de reconstrução e de esperança foi renovado com avanços tecnológicos e rápidas expansões urbana e industrial, que proporcionaram uma sensação de otimismo ao longo da década de 1950. Foi esse cenário urbano e dinâmico que fertilizou a mente artística do então jornalista, repórter policial, para a criação de suas personagens e do fictício bairro do Limoeiro. Maurício de Souza produziu boa parte de sua obra durante o período da Guerra Fria, um conflito ideológico e político que dividiu o planeta em 2 blocos, de 1947 a 1991. Capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e comunista sob a asa pesada, ferrosa, enferrujada da União Soviética. Além da política, esse terreno constituiu um ambiente tenso de embate que também atingiu os esportes, a cultura e os meios de comunicação. E nos esportes nós não podemos deixar de lado as Olimpíadas e as emblemáticas partidas de xadrez, dos campeonatos mundiais de xadrez e as finais tensas, normalmente entre um americano e um soviético. Nesse contexto histórico tumultuado, a cultura de massa ganhou impulso com a difusão das bandas desenhadas ou quadrinhos, histórias em quadrinhos, do cinema e da televisão, tanto como instrumentos de entretenimento, quanto, em muitas ocasiões, de propaganda ideológica. Por exemplo, os super-heróis criados pelos estúdios americanos, como Superman, Batman e Capitão América, eles habitaram o imaginário popular das crianças e adolescentes do pós-guerra. A presença dominante desses heróis estrangeiros no Brasil levou Maurício de Souza a pensar em criar personagens que tivessem uma identidade legitimamente brasileira, seguindo o exemplo das crianças com sotaque, comidas e gírias locais. No decurso dos anos 50 e 60, o Brasil vivia o período desenvolvimentista sob o lema 50 anos em 5, do governo Juscelino Kubitschek. O entusiasmo com o progresso, a modernização e a cultura de massa coincidiu com o início da estrada
artística de Tijolos Amarelos de Maurício de Souza. Só que veio o golpe militar de 1964, instaurando mais uma ditadura na história do Brasil, e essa duraria 21 anos. Havia limitação à liberdade de expressão, mas a censura via as histórias de Maurício de Souza como inocentes leituras infantis, de tom leve, educativo e apolítico, liberando todas as publicações e, consequentemente, as vendas em bancas de jornais. Por sua órbita, o mundo dos anos 1960 e 1970 via a intensidade da corrida espacial, da corrida armamentista, dos movimentos pelos direitos civis, da revolução sexual e das mudanças nas formas de consumo cultural ganhar estratosféricos volumes, aumentando o nível de tensão nos dois meridianos. Nesse espaço, a televisão tornou-se um importantíssimo veículo de comunicação e de educação informal, até que as cortinas do palco foram abertas e os espectadores Safra 1980 assistiram ao fim da ditadura brasileira e a redemocratização no país propiciou o surgimento de novas modalidades de expressões artísticas. A partir de 1990, o mundo tornou-se menor, impulsionado pela globalização tecnológica e pelas tecnologias digitais, revolucionando o mercado de quadrinhos e animações. Nessa nova era de novas linguagens, a Turma da Mônica atualizou-se ao abordar em games, cinema, TV e na internet temas contemporâneos ou temas ainda mais contemporâneos e de maiores focos mundiais como diversidade, meio ambiente, inclusão e cidadania, cujas histórias dialogam com o mundo inteiro, uma vez que foram e são traduzidas para diversos idiomas e publicadas igualmente em diversos países. Sobreviventes, Mônica e seus amigos moram no bairro do Limoeiro, onde vivem aventuras, conflitos e reconciliações cotidianos típicos de crianças, brincadeiras de rua, pequenas disputas, ciúminhos bobos, desafios escolares, descobertas, medo, ciúmes, amizades. Situações que resultam em arrepio, em sutis lições sobre empatia, honestidade, convivência e autoconhecimento. E também autodescoberta. Apesar de absolutamente despretensiosas, o próprio nome do bairro Limoeiro remete à vida simples e ingênua, típica do interior. As histórias estão repletas de tensões simbólicas que refletem dilemas humanos através do olhar das crianças. O desejo de ser aceito, o medo de errar, a busca por reconhecimento e a luta entre o eu e o outro. Nesse sentido, em linhas gerais, ou melhor, em balões gerais, a Turma, uma mistura de aventura e poesia da infância, é metáfora da condição humana. Mesmo com ações infantis cotidianas e personagens bem simples, é possível fazer uma análise comparativa, semiótica e interpretativa ao relacionarmos as principais personagens aos símbolos e arquétipos universais propostos pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, fundador da psicologia analítica, e as funções narrativas do professor folclorista, crítico literário e um dos pais da narratologia, o russo Vladimir Prop.
consoante a estrutura simbólica das histórias de dimensões humorística e educativa. Vamos fazer uma análise. Então, a partir da ótica junguiana, as personagens, ao encarnarem aspectos da psique coletiva, funcionam como representações do inconsciente humano. Já segundo a análise de Propp, cada personagem exerce papéis funcionais na narrativa de Maurício de Souza. Herói, agressor opositor, o que faz o mal, doador, que dá o objeto ao herói, auxiliar, que ajuda o herói em seu percurso narrativo. Tudo isso fortalece o binômio conflitos-resoluções, que estruturam as histórias do cartunista brasileiro. Com essas diretrizes em mente, podemos analisar 6 personagens principais da obra de Maurício de Souza. Então vamos começar a brincadeira interpretativa e semiótica pela famosa Dona da Rua. Ela é forte, leal, justa, dedicada, decidida e corajosa. Mônica, uma menina baixinha, de cabelo curto e preto, sempre de vestido vermelho, sempre vestida de vestido vermelho, e a carregar seu coelho de pelúcia azul, chamado Sansão. Sansão. Que por ser impulsiva e absolutamente temperada com temperamentalmente, ela usa o coelho para bater nos garotos quando ela se sente contrariada. Mônica representa a liderança natural e um enfrentamento contra o preconceito, principalmente em relação ao fato de ser ela uma garota que ocupa o espaço de poder no grupo. Nas histórias, a protagonista é o arquétipo da autoestima e da força feminina, cuja firmeza é, na verdade, e também ao mesmo tempo, uma forma de autodefesa e de autoafirmação diante de um mundo que a desafia constantemente, todos os dias, em todos os momentos, em todos os minutos e segundos. E por isso, ela precisa de se impor para não sucumbir, para não desfalecer. Além disso, Mônica também concentra os arquétipos da heroína e da mãe protetora e amável. Através de uma força e coragem, ela assume, portanto, o centro do poder moral, que por meio de um bicho de pelúcia, exerce sua autoridade e defesa simbólicas. Nesse sentido, seu coelho azul, além de signo de um instrumento que reafirma o equilíbrio de justiça dentro da turma, tanto quanto, abrindo parênteses aqui, tanto quanto a coroa é para o rei ou para a rainha, ou para ambos, tem em seu nome ligado à expressão máxima de ser, que tem a força suprema. Ele poderia se chamar Hércules, da mitologia grega, ou Thor, da mitologia nórdica, mas chama-se Sansão, um nome inspirado em uma figura forte da Bíblia, reafirmando as tradições judaico-cristãs típicas do interior de um país religioso como o Brasil. Agora, na interpretação proppiana, Mônica desempenha o papel de heroína e de restauradora da ordem, aquela que resolve os conflitos e pune as injustiças. Ela tem uma energia psíquica potente que projeta o ânimos, que é, de acordo com Vladimir Propp, a imagem ou ação do homem refletida
através da mulher. A ânima é o inverso. É o lado maternal, o lado feminino, é a expressão feminina, a imagem feminina, a ação feminina refletida através do homem. No caso de Mônica, por ela ser uma figura feminina, ela projeta o ânimos, rompe estereótipos de gênero e simboliza a integração de força e empatia. A segunda personagem mais importante é um garoto que tem somente 5 fios espetados de cabelo. Usa camisa verde e shorts pretos. Seu nome é Cebolinha, que tem uma deficiência fonadora que torna a sua fala bem peculiar. Ele é famoso por trocar o R pela letra L, uma verdadeira marca linguística e também humorística. Cebolinha é o autor de mirabolantes e falíveis planos infalíveis para derrotar Mônica e tomar o seu posto de liderança. O garoto representa o pensador estratégico, o anti-herói criativo que sonha o sonho, mas vive o fracasso. A mente engenhosa de Cebolinha contrasta com sua imaturidade, vindo a simbolizar o conflito entre razão e impulsividade. As ações e teimosia da personagem são uma forma de querer provar seu valor. No fundo, bem lá no fundo, um retrato sutil da insegurança e do desejo de reconhecimento ou reconhecimento de si por parte das outras pessoas. Nas pautas de Jung, Cebolinha seria a representação arquetípica do trapaceiro, o trickster, uma figura essencial na mitologia, com M maiúsculo, e na literatura, com L maiúsculo, que encarna o caos criativo e a transformação. Já o seu plano infalível é a expressão simbólica da busca frustrada pelo poder e da eterna tensão entre inteligência e imaturidade. Para Propp, o garoto, ao gangorrear entre as funções de antagonista e anti-herói, emerge sendo paradoxalmente o foco narrativo que conduz, que faz a história desenvolver-se. Quanto à sua fala, caracterizada por erros, ou como ele diria, elos linguísticos, podemos entender semioticamente como a marca humana que revela a autenticidade da falha e o humor da imperfeição. O parceiro de Cebolinha na criação dos planos infalíveis, mais como executor em si do que criador de fato, é Cascão. O menino que tem cabelos desarrumados, usa camiseta laranja com estampa quadriculada e shorts pretos. E tem um pavor, não medo, um pavor bem peculiar. Medo de água, hidrofobia. Ele não toma banho de jeito nenhum e vive inventando desculpas para evitar a limpeza. Sempre leal, criativo e corajoso, Cascão transforma seu defeito, ou falta, ou mau hábito, em uma marca pessoal que tem densidade psicológica. A personagem é o símbolo da resistência à conformidade. Ou seja, representa todos aqueles que vivem à margem das regras, porém cultiva um código ético próprio, e firme, e forte, e sólido. Nessa perspectiva, é possível compreender sua sujeira simbólica como uma forma de afirmar sua identidade ou sua autoidentidade frente às expectativas sociais, não às expectativas dele. Para Jung, Cascão é o arquétipo do rebelde
E também pode ser o do fora da lei, ao representar a recusa ou a resistência em se submeter às normas e convenções sociais. Sua mania de sujeira não deve ser vista como um traço cômico, muito pelo contrário, é caso gravíssimo de saúde ou algum trauma sofrido na infância ou mesmo disfunção psíquica que necessita de real tratamento psiquiátrico. Por outro lado, esse distúrbio funciona como signo de autenticidade e resistência simbólica. Cascão, ao recusar a limpeza, rejeita também a água, que é um símbolo histórico e religioso da purificação. A energia da força usada na defesa veemente dessa atitude antissocial é a mesma energia da força usada por quem defende sua própria identidade. De acordo com os conceitos de próprio, ao alternar entre ajudante e co-herói, Cascão é o ponto de apoio moral do grupo. Só que, por suas atitudes questionáveis, ele se coloca sob o olhar da diferença e da contestação social. Usa um vestido amarelo. E já que falei em doce, Magali é um verdadeiro saco sem fundo. Quando se trata de comida, ela come o tempo todo sem parar e as mulheres vão invejar isso agora, sem engordar. Sua calma, sua delicadeza, sua paciência e sua gentileza são os contrapontos emocionais à energia fluida dos amigos. Ela é o símbolo da moderação e a harmonia. Representa o prazer sem culpa. O prazer sem culpa, o afeto a todos e a sensibilidade universal. Já seu apetite voraz e constante e ilimitado é a metáfora do desejo de viver plenamente, sem medo do hoje, sem medo do mais importante, sem medo de se deliciar com a vida e com tudo que a vida nos proporciona. Magali, na leitura junguiana, perfaz o arquétipo da amante. Não aquela amante do homem com a mulher, mas a amante, como se fosse a amante maternal e da guardiã da vida, ao simbolizar a doçura, a harmonia e a conexão com o prazer. Sua fome constante e mais do que física é espiritual, o desejo de degustar do mundo em plenitude. Para a própria, a menina desempenha o papel de auxiliar e conselheira, como uma mediadora entre o impulso e a razão. O alimento é o símbolo, é o signo. O alimento é o signo da metáfora do amor e da generosidade como forças vitais de equilíbrio. Diferente do que muitas pessoas pensam, a primeira personagem criada por Maurício de Souza foi o inteligente, sarcástico e de humor absolutamente refinado. O cachorrinho azul, Bidu, que aparece sempre conversando com o seu dono Franjinha. E em algumas histórias até com o próprio leitor, quebrando a quarta parede. Mas afinal, o que é quarta parede? Na literatura, no teatro, no cinema e mais recentemente na televisão, com as séries televisivas, quarta parede literária, ou simplesmente quarta parede, é uma parede imaginária que separa as figuras literárias ou os atores de palco ou das telas do público, seja ele público leitor ou público espectador. Essa convenção literária permite a fluidez do plano narrativo, no caso literário, ou dos planos de atuação dos atores, como se o público fosse apenas leitor ou observador,
o que cria o efeito da ilusão de verem uma parte da vida real. Já a quebra, a ruptura da quarta parede é um recurso literário que ocorre quando a personagem se dirige diretamente ao público, como faz Machado de Assis. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele dirige-se imediatamente ao público, ou melhor, diretamente ao público. Ou também reconhece a existência do público, rompendo assim a ilusão. Essa é perfeitamente a carga psicológica de Bidu, o observador do mundo, o observador do cenário, refletindo entre os absurdos humanos. Ele representa assim, dessa forma, a consciência filosófica das crianças da turma. A voz que mistura ironia e sabedoria. Bidu funciona tal e qual a quem? A quem que vocês imaginam? Ao grilo falante na história de Pinóquio. Então, Bidu, ao desempenhar a função do sábio cômico, torna-se o arquétipo do velho sábio. E abrindo um parênteses aqui, sábio, ou senex em latim, que originou o termo senil, ou sófos em grego, tem a ver com sabedoria. Então, o velho sábio vestido com a capa da ironia. É assim Bidu. Como descrito por Jung, o velho sábio é uma figura clássica da literatura. Um conceituado filósofo cuja profundidade de sua sabedoria leva a todos, sobretudo os heróis, a buscá-lo, a fim de ouvirem seus conselhos, suas sabedorias e como proceder. Quase sempre o sábio rompe a quarta parede para se dirigir ao leitor, assumindo a função de narrador consciente. Para próprio, o velho sábio é o doador de consciência, ou seja, aquele que desvela ao público a dimensão simbólica das ações narrativas de todas as personagens envolvidas na trama. A sexta e última personagem é Franjinha, talvez o mais velho da turma. Ele tem cabelos loiros e arrepiados, usa jaleco branco porque ele é o cientista do grupo, inventor de máquinas estranhas e experiências maluquíssimas. O garoto representa a curiosidade racional, o espírito científico, o impulso do desejo de compreender e conhecer o mundo por meio da lógica, do pensamento. Um contraponto aqui ao mundo lúdico do imaginário infantil resgatado pela Turma da Mônica. Pela crítica junguiana, Franjinha representa o arquétipo do criador, do cientista louco, bom e atrapalhado, movido pela curiosidade científica e pela razão inventiva. Na leitura de Propp, o rapaz é o doador, aquele que cria, aquele que constrói invenções, que inventa invenções que permitam o avanço da história, auxiliando o herói a alcançar seus objetivos. Em suma, sob a luz de Jung e Propp, é possível compreender e aprender que cada personagem da Turma da Mônica funciona como um espelho dos aspectos da condição humana. Mônica é a força, o empoderamento femininos. Cebolinha, o sonho e o fracasso pelo desejo de poder. Magali, o prazer e o afeto. Cascão, a rebeldia e a autenticidade. Bidu, a sabedoria e a consciência. Franjinha representa a razão. Todos eles juntos formam um mosaico simbólico da infância.
E além disso, cada traço psicológico e cada ação das personagens revelam camadas emocionais, sociais e culturais que ultrapassam o humor simples dos quadrinhos. Essa harmonia entre inconsciente coletivo e função narrativa explica a longevidade estética e emocional selada pela excelência alcançada por Maurício de Souza em sua obra-prima Turma da Mônica, cujo legado permanece vivo, já que dialoga tanto com as crianças quanto com os adultos. Além dos atores principais, também fazem parte do universo da Mônica outras que também trazem em si significados bem expressivos, como Chico Bento, um típico menino do campo, que representando o Brasil rural, mais simples, está cheio de sabedoria popular e expressa o elo com a natureza. As cidades estão representadas nos adolescentes urbanos, Tina e Rolo, que simbolizam a juventude crítica, contestadora e leitora dos anos 1970, que hoje em dia se perderam. Ainda tem uma personagem muito intrigante, Horácio, um dinossauro pensador, um dinossauro pensador que reflete a dimensão filosófica do autor, a busca pela origem, pela ética e pelo sentido da vida. Por que estamos aqui? De onde viemos? Para onde vamos? Há poucas décadas, antenadas aos diálogos contemporâneos sobre representatividade, inclusão e diversidade, foram criados Luca, um cadeirante, Dorinha, uma deficiente visual, e Milena, uma garota negra, personagens que transparecem o compromisso social e valores éticos de Maurício de Souza, que desde sempre busca amplificar vozes, ouvir falas e acolher identidades. Sem dúvida, a Turma da Mônica é um grande sistema de signos da brasilidade. A partir dos conceitos semióticos, as cores vibrantes, os traços arredondados, as expressões faciais exageradas, cada ação, cada objeto ou cada cenário, por exemplo, Sansão, o parque, o gibi nas mãos das crianças ou o bairro do Limoeiro, enfim, tudo tornam-se signos que comunicam ideias de comunidade, infância, amizade e esperança, reforçando assim o apelo emocional da leitura em linguagem acessível à pluralidade cultural, linguística e social de um país gigante como o Brasil. Sobreviventes. Herdeiro da tradição dos quadrinhos clássicos norte-americanos, Maurício de Souza aplicou o espírito popular brasileiro, sua musicalidade, oralidade e senso de humor típicos, criando um amálgama de estética estrangeira com alma brasileira que originou uma linguagem única, em que o traço simples serve de suporte para temas complexos. E a comicidade revela um olhar humanista e sensível sobre o cotidiano. Na cultura pop brasileira e também internacional, a presença da Turma da Mônica é uma das mais importantes da história mundial dos quadrinhos. Com mais de 60 anos, as personagens de Maurício de Souza ultrapassaram as páginas dos gibis no Brasil e tornaram-se ícones culturais que se adaptam às mudanças tecnológicas e aos novos hábitos de consumo sem perderem suas essências afetiva e educativa. Nesse prisma, ao longo da década de 1980, foram produzidos filmes, desenhos animados para TV, peças teatrais, músicas, musicais e até videogames. Já no século XXI, o surgimento de canais como o YouTube e plataformas digitais educativas de streaming
aproximou o público jovem atual da Turma da Mônica entre si, entre a fala antiga e a fala original, a fala atual. Resultado, recentemente, os cinemas exibiram longas-metragens live action que foram sucesso de bilheteria. Nem a música e a publicidade escaparam da Turma da Mônica, que marca a presença com suas trilhas sonoras de desenhos, jingles de campanhas publicitárias, moda, brinquedos, material escolar, design e até gastronomia, como licenciamento para extrato de tomate e macarrões instantâneos. Até nas redes sociais, Mônica e seus amigos aprontam em seus perfis no Instagram, TikTok e X, ou o Twitter, mantendo sempre sua linguagem tradicional em consonância ao humor e às agendas atuais de campanhas sobre sustentabilidade, diversidade, saúde mental e o importante hábito da leitura. Só para vocês terem uma ideia do relevo, da importância da obra do cartunista no mundo hoje, a Turma da Mônica é traduzida para mais de 30 idiomas e publicada ou exibida em desenhos animados em países da América Latina, ou melhor, da América: Argentina, Chile, Peru, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Bolívia, Venezuela, México, Estados Unidos e Canadá. Na Europa, Espanha, Itália, França, Alemanha e Reino Unido. Na África, África do Sul e Egito. Ásia, Japão, China e Coreia do Sul. E até na Oceania. Até a Oceania está representada pela Austrália e Nova Zelândia. Vocês observaram que estão faltando os países de língua portuguesa? De jeito nenhum. A Mônica e sua turma têm endereço fixo desde os anos 1980, sabem onde? Em Portugal, onde foram traduzidos e adaptados para o português europeu, ajustando expressões idiomáticas e gírias para facilitar a compreensão dos leitores lusitanos, dos leitores portugueses, dos miúdos, sobretudo eles, agregando assim a curiosidade cultural e a identificação afetiva com o Brasil. Nos países africanos de língua portuguesa, como Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe, e lá na Oceania, o único país onde se fala português, Timor-Leste, os gibis e materiais educativos da Turma da Mônica foram apoio pedagógico no incentivo à leitura e ainda são a alfabetização infantil, sempre a preservar os valores universais de solidariedade, cidadania e respeito à diversidade. Sobreviventes, esse foi o nosso dedinho de prosa sobre Maurício de Souza e a Turma da Mônica, que contribuíram para formar leitores, a apresentarem valores éticos, sociais e ambientais. Enfim, criar uma identidade cultural brasileira por meio de histórias em quadrinhos ou bandas desenhadas, nas quais gerações de crianças do mundo inteiro, há mais de 6 décadas e meia, aprendem sobre valores humanos, humor, ética, amizade, solidariedade, respeito à diversidade e o principal, cidadania. Apesar de suas narrativas bem simples, a Turma da Mônica é considerada uma das maiores obras-primas literárias do Brasil, que teve e ainda tem enorme impacto na cultura popular nacional, no cinema, no teatro, recebendo atenção de áreas do conhecimento humano, como a filosofia, a literatura, a psicologia, a educação e a linguística. Hoje, símbolos da cultura pop brasileira e uma das raras produções do país com difusão realmente global. Turma da Mônica. Mônica e seus amigos
protagonizam suas aventuras em gibis, livros, filmes, parques, aplicativos, brinquedos e campanhas educativas para ensinar e transmitir ensinamentos. A natureza da existência, o sentido da doce vida e a complexidade das relações humanas. Afinal de contas, o ser humano é um arco-íris de diversidade. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo-lhes saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e até a ovelhinha colorida da Pachu gostou também. Junto com a camisa da Ozzy. Um forte abraço e valeu!